Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos fazer aqui nossa criação de cenário para esse sábado, dia 10 de setembro. Bastante jogos nesse sábado, né? Na sexta-feira tivemos poucos jogos, estou gravando ainda aqui no meio do segundo tempo do Ituano e do Brusque. Acabei de dar a entrada lá de um golzinho no limite, né, do segundo tempo do Náutico, saiu, então já vim aqui gravar os Jogos do Radar. Peço que não é inscrito ainda no canal, já sabe, né? Se inscreve aí, ativa sininho, curta, comenta. E vamos lá, vamos seguir a ordem aqui do Radar Esportivo para a gente separar por divisão que a gente tem de importante para fazer. Na Suécia, às 10 horas da manhã, temos Sirius e Varnamo, jogo de meio da tabela, né? Meio para baixo da tabela, não tô fazendo mais os principais aqui, Haken, Djurgården e Hammarby. Aqui também não é o Degerfors, que é o Lanterna, se não me engano. Não. É o antepenúltimo colocado. Pego o Mjällby, né? Esses jogos aqui eu vou pular. Na Bundesliga 1, a gente tem nosso primeiro grande favorito, né? Não tem aqui ainda as cotações, mas aqui deve estar ali 1,18, 1,20 mais ou menos, né? Aqui também não tem o mercado de gols. O Bayern, que é o melhor ataque da competição, né? Tem 17 gols feitos. Tá em terceiro ali, né? Mas, obviamente, o Bayern vai brigar ali para ser campeão. Tem tudo para ser campeão, né? O Bayern se reforçou. O Dortmund perdeu o Haaland, né? Você até contratou, fez boas contratações, mas jogadores se machucaram, como o caso do Haller, né? Que veio do Ajax, que acho que tá com câncer, alguma coisa assim. E tá jogando o Anthony Modeste no ataque do Borussia Dortmund, né? Dentro de casa, o Bayern tem uma vitória e um empate. Fora de casa, o Stuttgart tem 2 empates. Eu acho que esse jogo aqui vai ser um passeio. Se der padrão, vou ficar de olho no back no primeiro tempo do Bayern. Acho que a odd vai estar amassada ainda. E vou ficar de olho no mercado de gols e na goleada do Bayern de Munique, tá? Só tentando uma coisa para vocês. Alguns times, não sei se vai ser o caso do Bayern, pode dar uma poupada em alguns jogadores, tá? Por conta da Champions League no meio da semana, tá? O jogo contra o Stuttgart aqui é sábado, dia 10 de setembro. E aqui o jogo é na terça-feira, né? Domingo, segunda e terça. Na terça-feira contra o Barcelona. Acredito que mesmo se o Bayern colocar um time ali misto contra o Stuttgart, tem grande chance de golear. Beleza? Leipzig e Dortmund. Leipzig, que não vem bem no começo dessa temporada, é o 12º colocado. O Dortmund é o segundo, mas não passa confiança para ninguém. Aqui já tem a cotação, né? 2,30, 2,75. Mercado de gols aqui perto de 1,60, mas é para ele que eu vou ficar de olho. Não confio em nem um pouco das duas defesas, tá? Hoffenheim e mais. Mais um jogo sem cotação. O mais é o 5º, o Hoffenheim é o 7º. Dentro de casa, o Hoffenheim tem 2 jogos e 2 vitórias. Importante, né? Fora de casa, o mais tem 3 jogos e 3 vitórias. Aqui eu vou ficar de olho, não leia a pior equipe em campo, mas sem fazer muita força. Vou ficar mais de olho no mercado de gols, tá? Sempre comento com vocês, campeonato alemão, seja ele da primeira ou da segunda divisão, eu tento sempre trabalhar o mercado de gols. Raros são os jogos que eu trabalho ali, um leia a pior equipe, um back no primeiro tempo, por exemplo, do Bayern, tá? Algumas situações, mas eu prefiro, por conta dos ataques serem bem rápidos, os contra-ataques, né? Jogos de transição muito velozes, de ficar exposto contra a posição de um time, tomar um gol no contra-ataque. Aí a exposição vai ser um prejuízo bem alto, tá? Frankfurt e Wolfsburg. O Frankfurt tomou de 3 do Sporting dentro de casa, na sua estreia de Champions, né, dessa temporada. O Frankfurt tem 2 vitórias em 5 jogos. O Wolfsburg está lá embaixo e vai perigar para cair esse ano. 2 empates e 3 derrotas. Dentro de casa, o Frankfurt tem 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota. E fora de casa, o Wolfsburg perdeu as 2. Quais foram os últimos jogos do Eintracht? Aqui, ó, perdeu para o Sporting 3-0. Deu de 4 no Leipzig. Meteu o Werder Bremen 4-3, um jogaço, né? Jogos dentro de casa foi a vitória para o Leipzig, um empate com o Colônia e um 6-1 do Bayern de Munique. E o Wolfsburg fora de casa, derrota para Bayern de Munique, derrota para Leipzig, né? Então, tão impactante assim as derrotas, né? São derrotas super normais. Tem que ver como é que vem o time do Frankfurt, porque o Frankfurt joga
contra o Marseille fora de casa. Já vem de derrota para o Sporting dentro de casa de 3-0 e tem que muito pontuar aqui contra o Marseille. Tem que ver como é que vem o time do Frankfurt, se vem titular ou não. Kamada, Götze, continua, né, com Borré no banco de reserva, mas a princípio aqui o time é titular. Vamos ver. Se não vier com o time titular, eu vou ficar de olho num Leia, que é o Frankfurt, tá? Se vier qualquer coisa com o time titular ou com o time reserva, ficar de olho aqui no mercado de gols. Hertha Berlim e Bayer Leverkusen. O Bayern também mais um time que não começou bem a temporada do campeonato alemão. Foi eliminado na DFB Pokal por um time emergente, né, da 4ª para a 3ª divisão, de 4-3, o Elversberg, que está em segundo, se eu não me engano, na 3ª Liga da Alemanha. Mas o Bayern, em 5 jogos, tem 1 vitória e 4 derrotas. Se eu não me engano, foi a última vitória do Bayern, não foi? Não, perdeu para o Freiburg, tinha ganhado mais de 3-0, perdeu para o Freiburg 3-2 e estreou perdendo para o Bruges de 1-0, um jogo bem aberto, bem aberto. O Hertha Berlim, dentro de casa, não vem bem também, né? Perdeu para Mainz, perdeu para o Hamburgo, empatou com o Eintracht Frankfurt e perdeu para o Borussia Dortmund. Tem cotação? Tem 1,90 para o Leverkusen também. Baixa essa odd, hein? Até porque pode vir que venha com time misto o Bayer Leverkusen. Mesma coisa, eu vou ficar de olho nessa correção de preço aqui. Aqui eu marquei Lei Frankfurt, né? Mas é para ficar de olho mais na correção de preço do Frankfurt. É quase a mesma coisa, né? Mas o Lei você deixa uma exposição aí muito maior. A correção de preço você tenta pegar de um time aqui, né? O Lei pode ser a pior equipe aqui em campo, por exemplo. A correção de preço você tenta pegar de um time só. Então pode ser que essa correção de preço aqui, se o Frankfurt entrar com um time misto para reserva, pode ser que essa cotação aqui suba. E no Bayer Leverkusen é a mesma coisa, ficar de olho na correção de preço e, obviamente, no mercado de gols. E último jogo da Bundesliga 1, Schalke e Bochum. Jogo de Bundesliga 2, né? Quase. Schalke estava na temporada passada, o Bochum estava há 2 temporadas atrás. O Bochum que muito provavelmente vai voltar. E o Schalke vai perigar aqui junto com Hertha Berlin, Stuttgart, Wolfsburg, né? Para não cair. O Bochum muito provavelmente vai cair. Em 5 jogos já tomou 15 gols. Dentro de casa o Schalke não é grande coisa, né? Um empate e uma derrota. Fora de casa o Bochum tem 2 derrotas, tomou 4 gols. Aqui dá para ficar também de olho, não leia a pior equipe, tá? Essa cotação do Schalke de favoritismo vai muito mais pelo peso da camisa, por conta histórico, não pelo que os times vêm muito apresentando, porque é quase a mesma coisa, mas obviamente dá para ficar de olho aqui no mercado de gols, se tratando de um jogo quase de Bundesliga 2. Beleza? Fechamos a Bundesliga 1 e vamos para 2. Paderborn e Regensburg, jogo que vai feder a gol. Paderborn dentro de casa é um dos melhores times, um dos líderes da competição. O Hamburgo bateu hoje o Rosenkiel 3-2, quase que o Hamburgo tomou um crime absurdo, né? Tomou 3-1 aos 91 e o 3-2 aos 92. Vai ser mais uns 2 minutinhos ali, o Hamburgo ia perigar. Dentro de casa, o Paderborn tem 4 jogos, 4 vitórias e 17 gols feitos. Mais de 4 gols por jogo. Tudo bem que aqui leva muito o jogo que meteu 7-2, né? No próprio Kiel. Ó, vem nessa temporada vitória sobre o Karlsruhe, que é um time que sempre briga para subir 5-0. Tava perdendo 2-0, 2-1 para o Hannover, virou 4-2. Meteu 7 no Rosenkiel e só venceu de 1-0 o Magdeburg. Regensburg fora de casa vem de derrota para o Fortuna 4-0, derrota para o Hannover 1-0 e uma vitória para cima do Arminia 3-0. O Paderborn é o segundo, Regensburg é o 13º. Aqui dá para ficar de olho num back, é o Paderborn, tá? Mas essa odd aqui não dá muito para trabalhar na Bundesliga não, na Bundesliga 2. Pode ser que o Regensburg ali no ataque faça um gol, mas o Paderborn tem muito time aqui para vencer. Se você quiser deixar a posição até o final, acho difícil o Paderborn não vencer o Regensburg. Mas vou ficar muito de olho aqui no mercado de gols. Como eu comentei ontem nos jogos do Radar, que o jogo entre Kiel e Hamburgo era um jogo que fedia demais a gol para mim, né? Que tinha chance ali de ter 3, 4 gols. O jogo foi 3-2 com 2 gols anulados. Hannover e Braunschweig, para mim é outro jogo também que vai cheirar gol. Não tanto quanto o primeiro, porque as equipes não fazem tantos gols assim. Pelo menos a equipe do Hannover tem feito até, né? 13 gols. Tem uma média boa. Mas a equipe do Braunschweig não. Se contando de Bundesliga 2, ó,
É o terceiro pior ataque, né? Empatado com o Sandhausen. Mas é uma equipe que produz muito. Não vem fazendo bastante gol. Tá fazendo agora nos últimos jogos. Se pegar os últimos jogos do Braunschweig. Aqui, ó, meteu 4 no Nuremberg. Perdeu de 4-1 pro Arminia e 2-2 pro Braunschweig. Mas tinha tomado 3-0, 1-0, um 4-4 no Hertha Berlim. E perdeu de 3-0 e 2-0 pro Heidenheim e pro Hamburgo. É um time que vem produzindo bastante. O Hannover, dentro de casa, tá bem ainda na temporada. 2-2 com o São Paulo, que brigou na temporada passada para subir. 1-0 contra o Regensburg e 2-1 contra o Furt. Só marcar aqui o Braunschweig fora de casa. Braunschweig só perdeu fora de casa, né? Heidenheim 3-0, Kiel 3-0 e Arminia 4-1. Beck Hannover? Sei não, hein? Vou dar a dúvida do Hannover aqui. Ver se dá pra ter padrão de pegar um Beck. Mas, ficar de olho aqui muito no mercado de gols também. Karlsruhe e Heidenheim. O Heidenheim que está em terceiro, né? Tá bem nesse início. Acho que o Heidenheim não tem tanto time aqui para brigar entre as 3 primeiras posições, mas vamos ver até onde vai. Eu acho até que o Darmstadt tem um time um pouco melhor. O Karlsruhe é o 9º. Dentro de casa, o Heidenheim tem... Dentro de casa, o Karlsruhe tem 2 vitórias e 1 derrota. E fora de casa, o Heidenheim tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogo louco aqui, ficar de olho no mercado de gols, mas não tanto numa longa exposição quanto o jogo do Paderborn. O jogo que para mim do Paderborn tem chance de ter 4, 5 gols. Karlsruhe e Heidenheim acho que não, mas dá para ficar de olho no limite ali, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, tá? E para fechar, Fortuna e Hansa Rostock. O Hansa que brigou para cair na temporada passada, Fortuna ficou ali um pouco de meio de tabela. Fortuna é o 8º, o Hansa é o 12º. Dentro de casa, o Fortuna ainda está invicto, são 2 vitórias e 1 empate. E fora de casa, o Hansa tem 1 vitória e 2 derrotas. Vamos ver para quem foram os jogos. Fortuna, 4-0 no Regensburg, 1 empate com o Furt 2-2. Vitória para cima do Paderborn, 2-1. O Hansa fora de casa perdeu para o Karlsruhe, Darmstadt e venceu o Hamburgo. Complicado também, né? Ficar de olho no mercado de gols aqui. Bora. Championship, a rodada vai ser adiada, né? Tanto da Championship quanto da Premier League. As rodadas vão ser adiadas por conta do falecimento da Rainha Elizabeth. Essa rodada toda vai ser adiada. Na Noruega, a gente tem Sandefjord e Odd. São 2 times de meio da tabela, né? Meio para baixo da tabela. Vou pular. Quem quiser ficar de olho aqui no mercado de gols, pode ser que seja interessante. Passar os últimos jogos entre eles. 1-0 para o Sandefjord, 2-0 para o Odd, 0-0. Tem cara de under aqui, né? Mercado de gols, 1,60. Sei não, hein? Pular aqui, até de marcar. Lillestrøm e Strømsgodset. O Lillestrøm que estava brigando ali na primeira posição com o Molde, né? Comentei que o Bodo Glimt tinha que fazer uma campanha maravilhosa para encostar no Molde, que o Molde já tinha aberto. E o Lillestrøm foi sentindo esse peso, né, de estar lá em cima, diga-se passagem. É um bom mandante, né, tem 7 vitórias em 10 jogos, e o Strongest fora de casa tem 2 vitórias em 10 jogos. Deixa eu ver os últimos jogos do Lillestrøm dentro de casa. Um empate contra o Kristiansund, o último colocado, uma vitória em 3-0, um empate para o Tromsø. E o Strongest fora de casa, derrota para o Tromsø, empate com o Sandefjord, derrota para o Molde e para o Alesund. Esse dá para ficar de olho num back aqui, o Lillestrøm, ficar de olho também no mercado de gols. Na Holanda, a gente tem o Ajax. Tem cotação para Ajax, 1,18. Ficar de olho num back no primeiro tempo e na goleada, né? Só isso que tem para fazer. Posição do Hariven é o 6º colocado. Tomou um gol. Olha. Um gol em 5 jogos. Que isso. Vamos ver se vai ter essa cotação aí que tá o mercado de 1,28 para baixo, hein? Para um time que só tomou um gol, 1,28 esse jogo aqui vai ser pro. Vou deixar marcado aqui, tá? O mercado de gols é goleada, mas o jogo vai ser pro ao vivo. Se demorar a sair segundo a Ajax, não sei não, hein? La Liga, a gente tem o Barcelona. Sevilha não, a Sevilha tá mal na temporada, né? O time de Sevilha essa temporada não começou bem. 1 vitória e 3 derrotas. Tô fora. Cádiz e Barcelona. Barcelona que só tem um empate na temporada, se não me engano foi o primeiro jogo, né?
do Barcelona, que foi um empate, se não me engano, foi um 0x0. Foi 0x0 com o Rayo Vallecano. Foi uma pressão absurda do Barcelona, mas o gol não entrou. O Cádiz tem 4 derrotas em 4 jogos, tomou 10 gols, não fez nenhum. 1,25 para o Barça. O problema é o Barça botar time misto também, né? Por conta do jogo contra o Bayern de Munique. Mas, cara, mesmo assim, com esse retrospecto do Cádiz aí, é ficar de olho no back e no mercado de gols. Atlético de Madrid e Celta de Vigo. Jogo complicado para o Atlético de Madrid, hein? O Atlético tem a mesma pontuação do Celta de Vigo, igualzinho. Dentro de casa, o Atlético perdeu o jogo que fez. Fora de casa, o Celta de Vigo venceu o jogo que fez. 1-6-1 para o Atlético. O Atlético bateu o Porto. No finalzinho vai pegar o Bayer Leverkusen. Rapaz, 1,61. Fica de olho nessa correção de preço aqui do Atlético, tá? Terceira liga, não vou fazer amanhã. Ligue 1, a gente tem o Paris Saint-Germain contra o Bressois. Bressois ou Brestois? Deve ser Bressois, né? Classificação, o PSG não adianta ver, né? O Bressois tem uma vitória em 6 jogos. Deixa eu ver fora de casa. O Brestois perdeu para o Rennes, ganhou do Angers, perdeu para o Lens e perdeu para o Mônaco. Mesmo entrando, essa cotação também deve estar 1,10, né? 1,15, alguma coisa assim. PSG pega quem? PSG pega o Maccabi Haifa. Deve atropelar o Maccabi Haifa, deve atropelar o Bressois. Ficar de olho no back no primeiro tempo, mercado de gols e a goleada. Tem que ver se vem o time do Paris Saint-Germain. Se pelo menos vier com... vem com o Mbappé, ou só vem com o Neymar, ou só... dá pra ficar de olho, né? Tendo o PSG no francês é uma máquina. Major League vou pular. Como eu falei, a Premier League também vai ser adiada. A Premiership também vai ser adiada, né? O campeonato também do País de Gales, lá, a primeira divisão deles vai ser adiada. Então, os países do Reino Unido adotaram esse luto, né, no esporte. Primeira Liga de Portugal, vamos lá. Ressalvas para vocês. Famalicão e Benfica. Também não tem a cotação do Benfica aqui, deve estar perto de 1,40, por conta do Benfica ser o líder e do Famalicão estar lá embaixo. O Benfica venceu o Maccabi de 2-0 e vai pegar a Juventus fora de casa. Será que o Benfica vem com o time titular? Não adianta pegar o head-to-head aqui, que o Famalicão trocou muita peça também, né? Mas, últimos jogos entre eles: 5-1, 2-0 e 4-1 pro Benfica. Dá para ficar de olho num back aqui e no mercado de gols, mas cuidado. Vamos ver se o time do Benfica vem com o time titular. Uma coisa é você pegar o Bayern de Munique para vir com um time misto, que é o Bayern, o Barcelona. Outra coisa é você pegar o Benfica, tá? Sport Portimonense, mesma coisa. Aqui a gente tem cotação 1,33 para o Sporting. Portimonense tem 4 vitórias e 1 derrota em 5 jogos. Está bem melhor classificado que o Sporting. Dentro de casa, o Sporting tem 1 vitória e 1 derrota. Fora de casa, o Portimonense tem 2 vitórias em 2 jogos. O Sporting bateu o Bayern 3-0 fora de casa e vai pegar o Tottenham dentro de casa. O Tottenham que bateu o Marseille, né? 2-0 com 2 gols do Pombo. Cara, 1,33 para o Sporting. Ficar de olho nessa correção de preço, tá? O Sport, jogo que eu vi do Sport dentro de casa, perdeu pro Chaves. Não foi pro Chaves. Tô falando besteira. Foi pro Chaves. 2-0. Rapaz, tô achando baixo a saúde do Sport aqui, hein? Até porque acho que o Sport também vai entrar com um time um pouco misto, tá? Porto e Chaves. Porto que bateu... Vai pegar o Chaves que bateu o Sporting. Porto perdeu o primeiro jogo, né, pro Atlético de Madrid, e vai pegar o Bruges dentro de casa. O Bruges que bateu o Bayer Leverkusen. Então o Porto precisa urgente vencer. Por acaso o Porto empatar com o Bruges, por exemplo, o Bruges fica com 4 pontos, o Porto vai ficar com 1, e pode ver, por exemplo, vai que o Bayer Leverkusen bate o Atlético de Madrid, fica 4-3-3, o Porto fica em último com 1 ponto. Então aqui pode ser que o Porto também utilize um pouco o time misto, tá? Ficar de olho. Se o Porto vier com o time titular, acho que dá para ficar de olho no back no primeiro tempo e no mercado de gols. Resumindo, os 3 jogos de Portugal, os 3 jogam Champions, tá? O Benfica tem um jogo um pouco mais tranquilo com o Famalicão, mas tem que vir com o time titular.
O Sport, mesmo com o time titular, o jogo é complicado. Essa odd 1,33 está muito baixa para a equipe do Sport. E o Porto, se vier com o time titular, dá para ficar de olho aqui no back. Mas se vier com o time titular, tá? Série A brasileira e Série B eu vou deixar por último para comentar. Napoli Spezia. Vamos queimar de novo no Napoli? Depois do 4-1 para cima do Liverpool ou não? Como é que a gente faz? O Napoli tem 3 vitórias e 2 empates dentro de casa. A equipe do Napoli empatou com o Lecce. A gente perdeu 2 apostas nessa, né? Bateu o Monza 4-0. E aqui foi a temporada passada. Só jogou 2 jogos em casa no campeonato italiano. O Spezia fora. Perdeu para Inter, para Juventus. Napoli vem com o time titular. Também tem isso, né? Pega o Rangers fora. Napoli que deu de 4 no Liverpool. Brincando. O Napoli que tá sem o Osimhen, né? O Osimhen teve uma lesão muscular. Não sei se o Osimhen tá apto pro jogo. Aqui já tá o Giovanni Simeone, que meteu o gol no jogo que ele entrou. Tem o Visca Kvaratskhelia, que tá jogando demais, né? Já estão comparando o georgiano com Maradona. E o Lozano na frente. Vou dar mais uma vez essa dúvida do back ao Napoli e ficar de olho no mercado de gols. A Inter perdeu pro Bayern de Munique 2-0 dentro de casa. Vai pegar o Vitória Pilsen fora. Precisa ganhar do Vitória Pilsen. Se não ganhar do Vitória Pilsen, vai ver sua classificação ficando bem ameaçada. Lautaro de Dzeko, não sei por que eles estão deixando de fora o Lukaku. Ah, tá machucado. Aqui, ó, machucado. Deixa eu ver aqui então o Napoli. Se tem alguma informação aqui do Osimhen. Aqui, ó, lesionado o Osimhen também. Se a Inter for com o time titular, a Inter que não tá bem no campeonato italiano, é a 8ª colocado, dá pra ficar de olho no back a Inter, tá? Fora de casa o Torino tem 2 vitórias e 1 derrota. Perdeu para Atalanta, bateu o Cremonese, foi mal. Perdeu para Atalanta, bateu o Cremonese e bateu o Monza. Perdeu para um time forte, perdeu para um time forte e ganhou 2 times fracos. Pega a Inter, vamos ver se vai dar padrão a Inter, que precisa pontuar no campeonato italiano, né? Não pode deixar escapar muito não. Mas acredito que o jogo contra o Vitória Pilsen, para ela, nessa sequência de campeonato, pode ser que a Inter entre com um time misto e vença mesmo assim o Torino. Mas vai dar muito mais importância, obviamente, para a Champions, tá bom? Sampdoria e Milan. Sampdoria com odd 6 dentro de casa. Sampdoria que vai brigar contra o rebaixamento. Dentro de casa, Sampdoria não venceu, 2 empates e 1 derrota. Os jogos que ele foram muito fracos. E o Milan também não venceu, né? 2 empates nos 2 jogos. O Milan fora de casa empatou com o Sassuolo 0-0, um jogo que entrou com time misto para usar o time titular contra a Inter de Milão e deu certo, né? O Milan venceu. E um empate contra a Atalanta 1-1. A Sampdoria dentro de casa empatou com a Lazio 1-1, saiu atrás da Lazio e foi buscar o resultado. Empatou com a Juventus 0-0, um jogo até que a Atalanta jogou bem, não jogou mal não. E perdeu para a Atalanta, que a Sampdoria jogou bem, não jogou mal não. E perdeu para a Atalanta 2-0. Aqui contra o Regina foi Copa, não foi? Foi, Copa da Itália. 1,50 para o Milan. O Milan vai jogar contra quem? Dinamo Zagreb dentro de casa. O Milan empatou, não empatou? Primeiro empatou com o Salzburg fora de casa. E o Chelsea perdeu para o Dinamo Zagreb. Escalação, não sei se vai ter atualizado aqui, né? Origi, Brahim Dias, Júnior Messias, Rafael Leão. Tava procurando esse jogador aqui. Vamos ver se vai dar um back padrão pro Milan, tá? Vamos ver esse jogo complicado. Trazer pro ao vivo. Na Suíça, St. Gallen e Sion. Suíça eu gosto muito de pegar mercado de gols também. E ambas marcam. A maioria dos jogos na Suíça tem essa incidência. 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 jogam entre eles, 3 deram ambas marcam. Ficar de olho aqui nesse ambas marcam, se a gente vier a fazer. E o Inter com o Luzerne, 2-1, 1-0, 3-1 e 1-0. 2 bateram, 2 não. Aí dá para ficar de olho aqui também, no ambas marcam. Preferência, o time melhor saindo na frente do placar, né? Se for o time do Luzerne, para ter o time
contrário, se o time pior sai na frente do placar para ter o time melhor tentando pegar um resultado, né? Aqui o Intertur, se abrir o placar, é melhor, e aqui o Sion, se abrir o placar, é melhor. Na Turquia, estou fazendo só o Fenerbahçe, não tem aqui. Na Dinamarca, Odense e Copenhagen. Copenhagen que não vem bem, né, na temporada, nem Copenhagen, nem Midtjylland. Vou pular esse jogo. Na Áustria, a gente tem o Salzburg. Salzburg pega o Ried. Posição do Ried é o 10º, uma vitória em 7 jogos. O Salzburg vai pegar fora de casa quem? O Chelsea, que deve poupar alguns jogadores. O Salzburg também, né? Se tem alguma escalação aqui, não tem. Vamos ver. Se vier com o time estilado, é para ficar de olho no back no mercado de gols. Se não vier, muito provavelmente eu vou pular esse jogo, tá? Eu vou avisar lá no grupo VIP, minutos antes dos jogos, a escalação, até pra gente ficar mais focado nesses jogos, tá bom? Na Série B, Ituano e Tombense, às 11, joguinho de manhã. Ituano é o 12º, a Tombense é 10º. Dentro de casa, o Ituano tem 5 vitórias em 13 jogos, não é um bom mandante. Fora de casa, a Tombense só venceu uma. 1,80 pro Ituano. Deixando baixo, hein? Ficar de olho nessa correção de preço do Ituano aqui. CSA e CRB clássico, né? Jogo muito difícil. Jogo entre eles tem de ser sempre difícil. É 1x0, 1x1, 1x0, 1x0, 0x0. Não é um jogo de mercado de gols, tá? Um leve favoritismo pro CSA, que tá bem abaixo, né? Que o CRB. 2,15? Dura essa correção de preço também do CSA. Por que tá 2,15? CSA é o último jogo dentro de casa. Gente, pelo amor de Deus, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas eu não sei se os dois estádios que eles jogam é o Rei Pelé, tá? Não sei se tem realmente mando de campo aqui. Pode ser que seja tipo um Maracanã, que o Flamengo e Fluminense jogam, pode ser um Flamengo e Vasco, né? Flamengo e Botafogo joga no Maracanã e joga no Engenhão. Respondem aí depois nos comentários, por favor. Não sei se o CRB joga no Rei Pelé. O CSA eu tenho certeza. O CRB eu não sei. Mas ó, o CSA venceu uma dentro de casa 1x0 e perdeu a outra 1x0. Então, cara, porque tá com a saúde aqui baixa, 2,15. Londrina e Chape. Londrina brigando ali pelo G4, né? Querendo encostar no Vasco, querendo encostar no Grêmio. Grêmio e Vasco jogam no domingo. A Chape querendo respirar, né? Um pontinho só aqui de diferença. O Londrina em 14 jogos tem 6 vitórias em casa. E a Chape é boa visitante, né? Vence pouco, né? Fora de casa os times vencem bem pouco. O Londrina tem até mais vitórias que a Chape. 2,20 pro Londrina. Últimos jogos do Londrina dentro de casa. Bateu o CRB no finalzinho, né? Gol do Alan Ruschel, né? Que era da Chape. Imagina se o Alan Ruschel mete um contra a Chapecoense. Empatou com o Bahia e perdeu pro Cruzeiro. Normal perder pro Cruzeiro, empatar com o Bahia é um time bom. E venceu o CRB de 1x0. A Chape fora. Vem de derrota pro Sport, empate com o Cruzeiro, empate com o Vasco e derrota pro Ituano. São jogos difíceis, mas não pontuou, né? 2,20. Cara, eu vou ficar aqui de olho também nessa correção de preço do Londrina. Vamos ver. Vou ficar de olho em nada aqui no mercado de gols. Nada. Na Série A, Internacional e Cuiabá. Não sei a odd do Inter, deve estar perto de 1,50. O Inter em casa é muito forte. Vou ficar de olho nesse back. Eu marquei aqui o back normal, né? Dá pra ficar de olho até no back no primeiro tempo. O Inter é o quarto melhor mandante, tem 7 vitórias em 12 jogos. O Cuiabá é um dos piores visitantes, tem 3 vitórias em 12 jogos. Os últimos jogos do Internacional dentro de casa. Vitória de Juventude 4x0, 3x0 no Fluminense. Aqui não conta que era a Sul-Americana. Bateu o Atlético 3x0 e fez um jogaço contra o São Paulo 3x3. Cuiabá fora de casa, só tem um empate contra o Atlético Goianiense, né? E só empatou porque o Atlético Goianiense estava com homem a menos. Perdeu para Fluminense, Curitiba e Palmeiras. E não foram derrotas aqui tão feias, né? E para times bem mais fortes. Mas dá para ficar de olho aqui no Internacional, no back no Inter. Ceará e Santos, não tem cotação. Mas deve estar perto de 2,20, 2,30. Alguma coisa aqui para o Ceará. Dentro de casa, o Vozão tem 2 vitórias em 12 jogos. É um mau mandante. E o Santos também, fora de casa, tem 2 vitórias em 12 jogos. Último jogo do Ceará dentro de casa.
empate para o Atlético Paranaense, perdeu o clássico pro Fortaleza. Aqui foi Sul-Americana, né, que foi eliminado nos pênaltis, perdeu pro Palmeiras e bateu o Avaí. Santos fora, empate com o Cuiabá 0x0, o jogo foi horrível, horrível. Derrota para o América Mineiro, jogou nada do Santos. Bateu o Curitiba 2x1 no finalzinho, empate com Fortaleza e derrota pro Avaí. Cara, que jogo complicado. Vou pular. Pulei. Fluminense e Fortaleza. Não sei se o Fluminense vem com time misto aqui também, tá? Na quarta-feira ou quinta-feira, deixa eu ver aqui, para não falar besteira para vocês. Dia 15, o jogo é sábado aqui, 10, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quinta-feira tem o jogo contra o Corinthians, Copa do Brasil, né? Não sei se o Fluminense entrar com time misto. Se entrar com time misto, é ficar de olho nessa correção de preço aqui do Fluminense. E esse jogo aqui para mim tem cara de mercado de gols também, tá? E Palmeiras e Juventude fechando os meus jogos do radar. 1,18 a cotação para o Palmeiras é muito baixa. Se eu vier fazer alguma coisa aqui, é de olho no back no primeiro tempo. Eu acho que o Juventude vai pagar o pato, né, pela eliminação do Palmeiras. O Palmeiras precisa vencer, obviamente é um jogo de 3 pontos para o Palmeiras, né, para ficar lá em cima. Ver essa diferença aqui. Pode até aumentar, né? Eu não juro que eu não entendi muito o Dorival entrar com um time ali misto contra o Ceará. Porra, já estava decidida a classificação contra o Vélez, né? Entrou com as reservas ali, com o time misto contra o Ceará, empatou, quando o Palmeiras também empatou contra o Bragantino. Então o Flamengo tinha chance de encostar um pouco mais, então parece que o Dorival já deu uma largada no campeonato. Agora vai entrar com o time titular contra o Goiás no domingo, vai com o time reserva. Tem o jogo contra o São Paulo, né? Se ele ganhando o jogo de 4x0 contra o Vélez, foi com o time titular e poupou os jogadores, imagina um 3x1 com o São Paulo, que, convenhamos, é muito mais time que o Vélez, tá? Então aqui eu vou ficar também de olho no mercado de gols e nesse back no primeiro tempo do Palmeiras. Beleza, galera? É isso. Muita coisa. Desculpa o vídeo longo aí, mas tenho que passar as informações para vocês. Valeu? Abraço. Boa sorte a todos.